eu nasci a 29 de outubro de 1937, em Maiquinique, um lugarejozinho lá no extremo sul baiano. Hoje tornou-se, há tempos aliás, tornou-se município, né? Já é um município autônomo, né? Eu sou filho de Gregório Ferreira Borges, falecido quando eu tinha 3 anos de idade, né? E minha mãe também já falecida, só que posteriormente chamava-se Eremita Pereira Borges. Minha mãe do primeiro casal teve 12 filhos, né? E alguns morreram, ficamos 7, né? Depois ela casou pela segunda vez, teve mais 5. Todos nós somos de origem da fazenda, de roça mesmo, entendeu? Eu trabalhava de roça. Os pais da minha mãe, tudo, criava gado, tinha fazenda, né? Inclusive meu pai tinha uma fazendola, né? Tem algumas vacas lá na fazenda. Meu padrasto, segundo marido da minha mãe, entendeu? Cuidou de vender isso, diminuindo, até diluiu, né? E todo mundo teve que dispersar e sair, né? Eu saí da roça em 49, né? Nós mudamos de Maiquinique para uma outra região da Bahia, a cavalo, né? Andando a cavalo. Aí nós tivemos que passar num trecho de Minas Gerais, entendeu? Nessa época nós tivemos que passar, inclusive, no Jequitinhonha, na balsa não tinha ponte. E onde o Rio Jacinto deságua no Jequitinhonha, né, nós tivemos que passar ali, né? Tanto é que nós perdemos vaca naquela água. Não sei se vocês conhecem Jacinto. Jacinto tem uma areia meio movediça quando o rio entra no Jequitinhonha, né? E as vacas andaram por aí e morreram. Aí viemos para uma outra região chamada de Água Fria, naquela época, e hoje chama Medeiros Neto. Ele já é mais conhecido, é perto de Nanuque, né? Aqui. Aí ficamos aí até, no meu caso, por exemplo, eu fiquei até 57, porque lá era absolutamente roça, né? Nenhum de nós frequentou a escola. Quando eu vim com 19 anos de idade, em 57, meu irmão estava em São João del Rei fazendo um curso de datiloscopia, esse curso de identificador. Ele era do Exército Cabo, né? Então eu fiquei com ele 17 dias lá e ele cuidou da minha alfabetização lá em São João del Rei. Tanto é que eu sinto uma emoção muito profunda quando eu vou a São João del Rei desse fato, né? Eu me alfabetizei em São João del Rei aos 19 anos de idade. Aí depois desses 17 dias eu voltei para Belo Horizonte, tinha um amigo nosso aqui, chamado Delso, foi padrinho de meu filho, morreu, um baiano extraordinário, e arranjei um emprego com ele numa empresa de pneus, né? Entrega de pneu na rua, então pneu general na época, chamava a sigla da empresa Pneu Masa. Trabalhei com esse Adelso e aí eu comecei a estudar. Aí o contador dessa empresa, o senhor José Cavalieri, me ofereceu para morar com ele na casa, na Rio Grande do Sul, com Tamões. Ela morava no segundo andar. E tem um grupo logo pertinho, do Grupo Olegário Maciel, né? Eu me matriculei lá e comecei a estudar, entendeu? Daí eu saí dessa empresa em poucos meses, sei lá, acho que 6, 8 meses mais ou menos. Eu fui trabalhar na Baterias Eliar. Era do Negrão de Lima, essa família Negrão de Lima, entendeu? Otacílio Negrão de Lima. Então fui trabalhar com eles, trabalhando lá e continuei estudando, que era pertinho, né? Aí uma vez eu fiz um concurso, um concursinho lá na AEC. A AEC é a escola de comércio que tinha ali, era da Associação Comercial. Aí eu fiz o curso de admissão na AEC e passei. Mas aí eu não tinha a declaração da escola de que eu tinha o primário completo. Eu fui então lá no Grupo Olegário Maciel, a diretora me deu um curso, me deu uma declaração dizendo que eu tinha condição de exercer, passar por admissão. Naquela época tinha um curso de admissão. Aí eu fiz a admissão na AEC e primeiro ano, né? Eu tive um verdadeiro estresse quando eu cheguei em Belo Horizonte, que foi uma transformação profunda na minha vida. Eu saí da roça, eu conhecia mal alguma energiazinha lá, a motor, né, de Medeiros Neto, que eu morava na roça, né? Nada desse ambiente de cidade, esse movimento de luminoso, de luz, essas coisas. Eu tomei um susto do diabo, passei mal mesmo, entendeu? Vendo tudo isso aí, né? Mas hoje em dia eu me adaptei a isso, então realmente Belo Horizonte era bem acanhadinha, bem pequena, entendeu? Em relação ao que é hoje, né? Mas para mim aquela época foi uma transformação absoluta de todos os aspectos possíveis, exatamente por causa daquela mudança, né? Aí eu era chegado no Parque Municipal, chegado no Parque Municipal, não tinha o que fazer, solteiro aí, entendeu? Meio só, né? Então baixar no Parque Municipal. É bom para paquerar e tal, a gente divertia, né? Mas eu fui vítima também aí, logo em seguida, né? A isso tudo, entendeu? 57, 58, eu fiquei desempregado. Oh, vida dura. Desempregado, e meu irmão mandava uns trocados para mim de São João del Rei e tal. Depois eu fui para Três Corações, mandava. Aquilo dava para eu alimentar. Na rodoviária tinha um restaurante, não sei se vocês conheceram, tinha um restaurante da rodoviária. Hoje, onde é a rodoviária, ali tinha um cinema, Cine Paissandu, né? Onde o pessoal fazia luta livre, aquela coisa. E tinha um restaurante popular, né? A gente ia lá, não pagava. Ou pagava uma taxinha, acho que não pagava não. Entendeu? Eu almoçava lá e jantava na pensão, né? Onde eu morava, na pensão. Tem um amigo meu aí, chamado um metalúrgico, Heraldo, né? Esse cara me ajudou para danar, além do meu irmão, né? Esse cara me ajudou para danar. Ele me dava a cama dele para eu dormir, né? Aí eu dormia no chão, dormia lá. Então, senão a dona da pensão me mandava embora, né?
Aí, com muita dificuldade, eu arranjei um emprego numa empresa distribuidora de cinema, distribui fita. Essa é a Warner Bros., conhecida, né? Eu trabalhei na Warner Bros. 8 meses, né? Aí eu viajava, frequentava cinema de noite para fiscalizar. Tinha um controle manual da entrada das pessoas, né? Da bilheteria. Então eu fazia esse tipo de trabalho, entendeu? Fui a Sete Lagoas, fui a algumas cidades. Aí eu comecei, então, a deslanchar, né? E eu fiquei conhecendo uma pessoa nessa época e pedi ele para arranjar. Aí ele me arranjou, em 61 eu entrei para Souza Cruz, entendeu? A Souza Cruz foi uma loucura também, porque eu peguei um serviço dos mais pesados possível, mais pesado, era alimentar as máquinas. As máquinas estavam produzindo cigarro e tinha uma esteira levando uns vasilhames assim, cheios de cigarro, né? E eu tinha que pegar aquilo e colocar na máquina com muita velocidade, porque a máquina funcionava rápido, né? Então isso aí era uma empresa aqui, entendeu? Tem aquele cheiro de cigarro danado, entendeu? E eu custei de acostumar, porque eu nunca fumei. É ficar no Bar Preto, né? Hoje tem lá uma delegacia de polícia, é 1831, no Bar Preto, né? Até hoje tem um prédio lá, tem uma delegacia de polícia, né? Ali hoje é o prédio da Souza Cruz, né? Era uma empresa média, né? Aqui era muito... A Souza Cruz tinha uma propaganda muito grande, então ela tinha muito prestígio, né? Junto assim à opinião pública, né? E uma empresa que o pessoal gostava, o salário dela era, de certa forma, 30% em média, além do mínimo, né? Um salário, né? Na época, bem melhor do que o salário da região aí, né? Então, é uma empresa bem razoável. Depois ela começou a piorar, entendeu? E a gente, quando eu entrei para o sindicato, foi briga, nunca mais teve paz, né? Uma briga constante. O sindicato teve... agora outra coisa que eu precisava. Fez uma greve, né? Eu não era o presidente, não, entendeu? Antes da Revolução, chamada Revolução, o sindicato fez uma greve. Foi uma combinação de que os diversos sindicatos ia parar, né? Num dia. Um dia eu confesso que eu esqueci. Entendeu? Transporte e tal, entendeu? Uma greve de protesto que nós íamos fazer contra o estado de coisa que estava aí, né? Eu não era dirigente, mas eu aderi à greve, entendeu? Aderi à greve, tive alguma participação nas assembleias, entendeu? Ficamos 9 dias de greve. E fomos, assim, de certa forma, massacrados com a greve, porque as outras categorias que tinham prometido, transporte e outras, não pararam, né? Aí nós ficamos na sinuca, né? Outra coisa, não pararam também fábricas da Souza Cruz, do mesmo grupo, né? Em outros estados, porque isso dependia muito dessa paralisação, né, uniforme, porque senão vinha cigarro de outros estados suprir a praça de Belo Horizonte. Aí começamos a ficar em dificuldade, né? Mas ainda assim eu segurei as pontas, não furamos a greve, trabalhando, né? Aí eu fiquei com certo destaque, né, junto à categoria. Era um negócio, assim, preocupante, né? O trabalhador, ao mesmo tempo que ele tinha... Embora eu confesso a você que eu ainda novo e inexperiente, porque eu estava recém-chegado da roça, né, do interior, entendeu? Não tinha muita vivência política, né? Mas a gente percebia, sobretudo nessa greve, deu para a gente aprender bastante, né? Quer dizer, o trabalhador tinha uma certa esperança, né? Tinha uma certa esperança que pudesse vir alguma melhora, né? Embora o trabalhador também não eram todos, mas muitos trabalhadores, no meu caso, por exemplo, eu trabalhava no meio de muita moça, né? Então, hoje em dia a mulher está muito politizada, mas naquela época a turma era mais, aceitava melhor, aquele saláriozinho um pouco além da região. Sempre teve, assim, 70% aproximadamente de mulher trabalhando na fábrica, né? Sempre teve, né? Mas a gente dava para notar que tinha alguma coisa no ar, né? Entendeu? Mas pessoalmente, eu não percebia muito, assim, clima de golpe, essa coisa. A gente ficava meio entusiasmado, entendeu? Clima de golpe, o que podia estar acontecendo na cabeça dos militares, essa coisa. Eu confesso que eu não tinha muita essa percepção, não. E foi um verdadeiro terror isso aí, né? Na cabeça da gente foi um verdadeiro terror. Quer dizer, o que vai acontecer? Porque é o seguinte, o que aconteceu naquela época o golpe foi uma coisa em si, mas as empresas, em geral, acho que em geral, as empresas também se consideraram polícia, né? Então a empresa não punir gente, mandar embora, fechar, entendeu? Vem o coronel e fica na portaria, vem o major não sei de quê, é o chefe da segurança. Houve várias vezes lá acesso de policiais armados dentro da fábrica, né? Então isso deu pra gente assim um estado de terror absoluto, entendeu? O negócio foi violento. E isso não foi só da Souza Cruz, não. Isso foi geral. Quer dizer, os caras ficaram com o dono da bola. Aí vinha um tenente lá, Ave Maria, entendeu? E os caras entravam para a gerência, se sumia por lá, todo mundo ficava tremendo na fábrica, não sabia o que podia acontecer. Dispensa, prisão, né?
Entendeu? Principalmente prisão. Eu, por exemplo, tinha um medo louco de ficar preso, né? Então, aquele pavor da prisão, né? Hoje a gente não tem muito, né, preocupação com isso, mas naquela época era um pavor. Ah, o homem tá aí, os homens estão aí, entendeu? Ficava aquele papo, né? Então, criou um clima de comoção quase, viu? E, segundo informação, eu depois vim a conhecer muita gente disso, né? Isso foi muito geral mesmo. Os militares invadiam as fábricas, invadia nada, chegava por conveniência do gerente, o gerente chamava para ameaçar, para pressionar, entendeu? O dirigente do sindicato, por exemplo, alguns foram mandados embora, o presidente foi afastado, ele já tinha tempo de aposentou, né? O sindicato sofreu uma intervenção, mas a intervenção não foi do militar, foi de 2 inspetores do Ministério do Trabalho, entendeu? E o que comentava é que não tinha nada, nem ideológico, nem desvio de nada na direção do sindicato, entendeu? Aí eu costumo dizer, o sindicato era pequeno, não tinha, né? Não tinha o que oferecer. Os sindicatos grandes, o cara ficou na intervenção 10 anos, 5 anos, 3 anos, porque estava bom, né? O interventor, né? Tinha montado e deitava. Então, no nosso, não. Logo eles disseram que o sindicato tinha condição de fazer eleição. Então, fez em julho, né? Do mesmo ano. E eu, então, disputei, foi chapa única, então ganhei a eleição em julho de 64, né? E, inicialmente, eu passei por um processo de aprendizado. Então, eu fui, por exemplo, na Escola de Direito Operário, você viu aqui para mim, aí fiz um curso, né? E começamos a informar. Eu recebi depois várias visitas, que hoje são meus amigos, entendeu? Tem um dirigente sindical do PC, entendeu? Ele hoje chama Neres. Não sei se vocês conhecem, né? Esse rapaz é extraordinário, meu amigo. E esse rapaz me visitou algumas vezes, tal. E a gente foi vendo que a situação não era, né? E eu fiquei apavorado que a empresa queria dominar o sindicato, né? Mas tinha aquela história do próprio sangue da gente, de não aceitar certas coisas, né? Apesar das dificuldades. E com essas visitas, informações que eu fui obtendo, entendeu? Eu recebi visita de fora, recebi um sindicalista da Argentina, mais de uma vez, né? Do grupo do FUM, né? E é uma dificuldade, mas aí eu fiquei, aprendi alguma coisa e a gente começou a recusar certas coisas, né? Eu costumo dizer assim, quem sabe, quem conhece melhor a história aí sabe disso, eu era um dos dirigentes sindicais mais atrevidos que tinha, entendeu? A entrevista, falava, entendeu? Acho que é porque eu era pequeno, né? Sindicato pequeno não faz mal, não faz força. Entendeu? Não mexia muito comigo, não. De vez em quando tinha uns telefonemas. O primeiro mandato foi de adaptação, né? Depois é que eu deslanchei, tomei gosto pelas coisas, né? Entendeu? Tomei gosto, fiquei mais falante, né? Foi na pressão, né? Quer dizer, na pressão, absolutamente na pressão. E há um fato que a gente não pode ignorar. Nós tínhamos uma conivência muito grande de muitos dirigentes, entendeu? Muitos dirigentes, entendeu? Uma conivência. Muitos que sobraram, né? Do pega para capar, ficaram no sindicato, né? Porque nós tivemos vários dirigentes que não sofreram processo de intervenção, nenhuma punição por parte do golpe, né? E tivemos outros, mesmo outros que entraram depois, também se aderiram de imediato e tal. Quer dizer, isso foi um dado assim muito negativo, né? E por isso o sindicato teve assim de atuar muito na base do assistencialismo, né? Então vinha o governo com os programas e o sindicato embarcava, né? Tal. Cooperativismo, esse negócio tudo, habitacional, todos, cursos de várias espécies, programa de alfabetização, chamava de PEB, um programa, o governo dava uma verba para pagar a bolsa de estudo, né? E aí teve depois, já bem mais tarde, na época do gás, uma visitação a Brasília, os dirigentes iam para Brasília periodicamente, para orar no hotel, né? Quer dizer, um negócio assim, entendeu? Então, esse tipo de coisa. A definição do perigo, você sabe, né? Era o sujeito que compunha, né? Olha, trabalhador, tá difícil, entendeu? Mas eu vou tentar arrancar para você alguma coisa e tal. Chegava perto do governo, entendeu? Você me ajuda, me dá aí qualquer coisa, senão os trabalhadores vão parar, né? Tal. O cara fazia essa negociação, né? Extra-assembleia, né? Para poder conformar as duas partes, né? Sem atrito e sem se comprometer, né? Nós tínhamos aí, por exemplo, tem até hoje sindicatos da construção civil, o jeito era inclusive leve trás, com toda absoluta certeza. Teve um que já morreu, Aldair Lázaro Trindade, era um sujeito que levava o nome da gente para as autoridades, eu tenho certeza disso. Eu fui informado, não pouco tempo, quando o Sindicato da Construção sofreu aí essa reviravolta que aquele pessoal assumiu lá, o advogado da diretoria que assumiu, do Miranda, né? Falou, achei uma carta sua lá do fulano mandando seu nome para o SNI. Quer dizer, o cara chegava a esse ponto de entregar aos outros. Quando não falava verbalmente, mandou carta entregando. Falei, um negócio doido, bravo disso. Entendeu?
Tem um aí ainda que vou citar o nome dele, Teodoro. Esse é luzeiro e resíduo, compor, tá? Ele faz greve, ele faz movimento, entendeu? Hoje ele está na federação dos motoristas, aí, entendeu? Os motores, transporte coletivo que a gente chama. Entendeu? Esse Aldair que já morreu, entendeu? Tinha muitos, infelizmente. Eu combati Paraná com o Fundo de Garantia. Naquela época, o que eu falo com você era meio atrevido. Eu falei que isso era quebra da estabilidade, isso era um absurdo, entendeu? O Fundo de Garantia ia acabar com o movimento sindical, entendeu? A pessoa tinha, pelo menos, a expectativa de uma estabilidade aos 10 anos, né? Quer dizer, a pessoa trabalhava, entrava para a empresa, tinha os mesmos direitos praticamente que hoje são assegurados, quer dizer, a pessoa tinha aviso prévio, direito às férias, né? E tinha um ano de indenização, um ano de salário por ano, aliás, um mês de salário por ano de indenização. A pessoa tinha um ano de casa, ou próximo de um ano, já chegando a completar 12 meses, se fosse mandado embora, ele tinha as férias, o 13º, mais uma indenização de um mês de salário. E isso era até aos 9 anos, né? E se passasse de 9 anos, a pessoa não podia sair mais da empresa, chamava estabilidade do emprego. Então, o Fundo de Garantia veio fundamentalmente para acabar com essa estabilidade, né? Então, assim, não se estabiliza mais. E aconteceu um fato que é assim, veio uma expressão na lei, né? A expressão assim, que o trabalhador ia manter os dois regimes, né? Aliás, a empresa ia manter os dois regimes. Um pelo sistema antigo, ou seja, quem estava na empresa continuava, entendeu? E poderia vir a estabilizar aos 10 anos. E o novo empregado entrava já pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, a opção. E esse que estava trabalhando tinha direito de optar pelo Fundo de Garantia, caso quisesse, né? Mas isso não é verdade. E daí foi a minha maior queixa na época, a maior reclamação que nós fizemos. Eu, pessoalmente, briguei danado contra isso. Porque essa expressão, a opção, foi das mais desmoralizadas do mundo. Porque ninguém optou coisa nenhuma. Foi todo mundo obrigado a passar. Sob pressão, ameaça, desemprego, algumas subornos, a empresa ofereceram acordos e tal. Quer dizer, isso para os estáveis, ou seja, aqueles que tinham mais de 10 anos. Quem não tinha 10 anos, ou entra para o Fundo de Garantia ou perde o emprego. Tá vendo? Então o cara passava para o Fundo de Garantia, optava, né? Optava, que opção desgraçada essa, né? Que era obrigado a passar, né? Entendeu? Aí ficaram esses dois regimes, entendeu? E alguns salvos do incêndio aí, trabalhadores mais antigos, de diversas categorias, entendeu? Estáveis, né? Aí vieram as pressões, entendeu? Chefia perdia a chefia, entendeu? E a empresa se pressionando, tinha que optar, ofereceu acordo àqueles estados. Enfim, hoje não existe mais nenhuma figura, também não dá mais tempo, né? Todo mundo já deve ter aposentado, né? Então todo mundo foi obrigado a se transferir, entre aspas, né, para o Fundo de Garantia, sob pressão, né? E acabou o regime de estabilidade no emprego. Hoje em dia ninguém mais tem a estabilidade no emprego. O empresário ficou com a faca e o queijo na mão, ele podia mandar embora, não tinha ônus, né? Porque o Fundo de Garantia é depositado mês a mês, né? E depositado mês a mês, ele incorporou esse Fundo de Garantia, esse percentual do fundo que é 8%, ele incorporou isso às suas despesas. Ou seja, passou a cobrar isso do consumidor em geral, né? Que é uma expressão que a gente não pode esquecer. Empregador nenhum paga nada, ele recolhe, né? Ele recolhe. Qualquer imposto que você atribui ao empregador, ele tira coloca no custo, passa para o consumo, né? E você tem que pagar, o consumidor paga e ele recolhe aquilo como sendo, né? A quem mandou. O governo mandou recolher ali, recolhe, mas só que ele tirou do consumo, do grande consumidor, né? Então isso como mais fácil, porque antes, no sistema antigo, ele tinha que indenizar, né? Se fosse 10 anos, não podia mandar embora. Olha que importante, o cara adquiria o direito a emprego. Exatamente numa fase em que o cara estava com família, constituindo família, ele precisava de trabalhar. Então ele adquiria o direito a emprego. Poderia ser mandado embora? Poderia, desde que cometesse falta grave, embriaguez constante, permanente ou habitual no emprego. Mas é engraçado, algumas categorias que para elas, por exemplo, a construção civil, o pessoal da construção civil achou que era importante. Porque a rotatividade na construção civil, ela sempre foi muito grande e frequente, né? Então as pessoas não chegavam aos 10 anos de contribuição, de emprego. Então o próprio sindicato defendeu o Fundo de Garantia, dizendo que isso foi importante para o trabalhador, porque ele tinha esse dinheirinho, 8%, ao ser mandado embora, coisa que não tinha antes, né? Que às vezes o cara mandado embora por 8, 10 meses de casa, ele não tinha nada a não ser o aviso e as férias. E no caso do Fundo de Garantia, ele passava a ter. Só que eu usei muito uma expressão que eu vou repetir para vocês. Então o cara chegava à época da aposentadoria sem dinheiro no fundo, né? Ele recebia tanto esse fundo todas as vezes que era mandado embora, recebendo. Quando ele chegava para aposentar, ele não tinha capitalizado dinheiro nenhum, não tinha nenhum dinheiro guardado, né? Então ele chegava sem fundo.
Eu acho que eu tenho usado uma expressão forte, eu acho que o movimento sindical ainda hoje, aliás, hoje ainda, talvez até mais fortemente, entendeu? Apodreceu. Eu não sei, eu vou falar um negócio, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas é a minha opinião. Eu acho que a partidarização deu uma enfraquecida no sindicato, desgraçado. Arruinou o movimento sindical. E naquela época não existia muito forte o partido, né? A partidarização dentro do movimento sindical, mas existia o pireguismo, né? O pireguismo, existia o assistencialismo, né? Existia a representação classista, a representação na Previdência. Então eram todos cargos remunerados, os dirigentes sindicais galgavam esses cargos, e isso se contribuía para o cara dar uma acomodada, né? Entendeu? E isso o movimento sindical sofria, quer dizer, você não se fazia nenhum trabalho de pregação, assim, de trabalho de conscientização dos trabalhadores em relação ao movimento sindical, entendeu? Mas ainda tinha alguma atuação. Por exemplo, a lei orgânica da Previdencial foi arrancada pelo movimento sindical. Na época do Bambir, em 60, né? O Bambir e vários outros sindicais da época arrancou isso do João Goulart, essa lei da Previdência. 13º, é uma lei arrancada. Hoje não se fala nisso mais, né? O movimento sindical teve movimentos aqui importantíssimos, por exemplo, contra o custo de vida. Isso foi quando? Teve em várias épocas, né? Em várias épocas. Mas, por exemplo, nós tínhamos uma reunião semanal na sede da Federação, subsede da CNTI aqui em Belo Horizonte, que a gente tratava dessas questões gerais, entendeu? O movimento sindical atuava nisso, né? E atuou bem. Hoje eu costumo dizer assim, o movimento sindical hoje não atua em nada, o pessoal está aí com greve, quer dizer, motorista patrão aumentando passagem todo dia, ninguém reclama. O movimento sindical está muito acomodado hoje ainda, entendeu? E essas facções políticas partidárias que acho que... Antes do AI-5 o movimento sindical estava criando, né? Criando uma certa expectativa, né? Estava criando uma certa expectativa, vamos assim dizer, estava perdendo o medo, né? Essa é a minha colocada, minha impressão. Estava perdendo o medo, né? E o AI-5 veio para dar uma chafrada nos caras e falou, opa, estou aqui ainda, né? Tá. Não acabamos, não perdemos. E aquelas lideranças que a gente tinha mais, né? Que ouvia falar e tal, sumiu, desapareceu, entendeu? Eu acho que o AI-5 não foi só do ponto de vista político, né? Lá no Congresso, não. Ela deu uma esvaziada no movimento sindical. Por outro lado, é o seguinte, tem uma coisa que eu acho interessante, que eu, por exemplo, falei isso algumas vezes aí, brigando no meio sindical, né? Eu já tive algumas brigas, né? No meio sindical, então eu falei assim com alguns, né? Diabo, vocês estão aí mais velhos que eu, da minha idade, um pouco mais novo, entendeu? Eu não envio vocês em lugar nenhum. Eu estou no movimento sindical aí, entendeu? Falando, todo dia reunindo, pá, entendeu? Só que eu não participava de criação de partido político, eu não tinha essa visão, não é nem porque eu era contra, não, entendeu? Então é o seguinte, e vocês não apareciam? Vocês estão aparecendo hoje, né? Por que vocês não viram? Você estava preso? Tive um dia que eu tive uma reunião com os caras, eu falei, vocês foram paridos ontem e ainda estão duvidando da gente, entendeu? Aí falei assim, eu coloco minha vida pregressa à disposição de vocês. Apure alguma coisa a meu respeito. Apure. Vocês estão vendo dirigente aí tendo tapa na cara, apura se eu tenho algum rabo. Uma reunião cheia, né? Tá. E foi assim de fato, né? Então é o seguinte, eu não faço crítica, mas muitos, que eu não falei no início, que alguns me visitavam, tem outros dirigentes hoje que estão aí a crista da onda que nunca apareceu para nada. Tá, né? Nunca apareceu para nada. Eu sempre fui assim meio arredio, entendeu? Eu já tive algumas discussões, inclusive até com o Virgílio. Entendeu? Uma vez eu tive uma discussão com ele, ele falou assim, Virgílio, vocês são classes liberais. Classes liberais vêm para o sindicato para levar vantagem. Lá na fábrica, eu falei assim com ele, lá na fábrica eu tenho atrito constantemente com as classes liberais. É com assistente social, é com psicólogo, é com sociólogo. Esse pessoal veio para poder botar a banca, né? Então vocês não têm vivência, falei com ele. Vocês não têm vivência, vocês não vieram de baixo. Vocês têm que dar a solução de cima para baixo. Essa solução não interessa, entendeu? Essa solução. Isso é a solução estudantil. O estudante, quando forma, ele vai ser o quê? É o preposto da empresa. Não, preposto. Eu falei isso várias vezes. Falei assim, engenheiro tem mentalidade... Desculpe se você sou engenheiro. Né? Engenheiro tem mentalidade de cimento armado. Aquela mentalidade rústica. Né? Você pode ver um engenheiro administrando a empresa, ele acaba com os operários. Né? Quer dizer, a mentalidade dele. Entendeu? Então, assim, eu sempre fui meio arredio. Entendeu? Eu nunca quis essa composição, não. Entendeu? E falei com o Virgílio, você é um economista, sua função na empresa é ferrar a gente. Então eu não tenho ilusão com isso. Eu, operário, não tenho ilusão com isso. Nas minhas palestras, nos cursos, eu sempre defendi uma mesma opinião. Assim, vocês não acreditem naquela liderança que esteja dizendo assim, pode deixar que eu resolvo, né? Fique por aí que eu vou resolver. Não acredite nisso, não acredite nisso. O cara tem que se sentir nivelado, né? Tem que se sentir nivelado. Eu, uma vez, ouvi desse meu advogado aí que eu disse para você, ele falou assim, nunca ande sem que a categoria esteja atrás de você. Nunca ande. Isso é uma corrente, os elos têm que estar ligados, né?
Não vá à frente se a classe não tiver te, né? A classe tem que estar, vá. Eu acho que isso aqui é importante. O estudante, não, ele não tem quadro, né? O movimento estudantil, ele é efêmero, né? Ah, eu vou sair daqui amanhã, daqui 1 ano, 2 anos, né? Eu acho que então ele não passa, né? Ele não passa a experiência, né? Cada época é cada época, né? Cada época. Já o movimento operário, ele é sequência, né? Ele é sequencial, ele vai em sequência, né? E vai adquirindo experiência. Eu acho que é mais ou menos isso que é o que eu penso, né? Eu acho o seguinte, que o sindicato não saiu bem, alguma brasa que não estava totalmente apagada, né? Que saiu daquela cinza e renasceu, né? Acho que foi mais ou menos por isso. Até mesmo durante a Revolução, o movimento sindical já tinha algum papel a desempenhar, né? Tinha algum papel. E atuou, né? E atuou, dentro, é claro, das limitações, entendeu? Tanto é que foi um período, época Arlindo, Dídimo, Jaime Maia, João Silveira. João Silveira foi um pouco depois, mas foi uns 2, 3 anos depois, mas foi logo, né? Eu falava assim, a gente, por exemplo, fazia um documento sobre um assunto qualquer. Gente, em geral, a gente não fazia muito assim. Por exemplo, o Gás veio aqui em Minas uma vez. Nós fizemos um documento aí, entendeu? Disse que não podia entrar, não sei o quê. Nós fizemos um documento meio pesado em cima, né? O pessoal não discutia o documento, assinava de olho fechado, entendeu? Você colhia assim 20 assinaturas de presidente de sindicato, entendeu? Naquele documento. Ah, o documento foi Arlindo que fez, foi Nito que fez, foi Fulano que fez, entendeu? Ninguém discutia. Então havia uma confiança, né? Havia uma confiança. Ao mesmo tempo que tinha essa confiança, tinha esse sindicato, eles tinham algumas limitações, né? Tinha algumas limitações. E a limitação não era só política. Você chegava na justiça, não obtinha nada, você tinha muito desemprego, você não conseguia movimentar a categoria, mobilizar a categoria diante do desemprego, né? Está aí hoje, por exemplo, quem é que consegue, né? Então, existe uma série de fatores que eu acho que ponderando, né, a gente vai chegar à conclusão que o movimento sindical estava aí, mas só que ele não deslanchou. Depois vieram épocas, né, eu acho que foi importante, veio a anistia. Então, o cara se sentiu mais livre, né, mais livre. E aí trocou de direção mais corajosa também, é claro, né. Anteriormente, por exemplo, ao Arlindo e o Dídimo, né, o sindicato teve algumas dificuldades, né? Mas o Dídimo foi uma chave, o Dídimo foi uma coisa mais extraordinária, melhor do que João Paulo, que todo mundo, assim, em termos de pujança para o movimento sindical. Porque é um sujeito que foi assim, engraçado o aparecimento do Dídimo, foi assim, quem é esse cara, né? Quem é esse cara? E foi importantíssima a presença do Dídimo no movimento sindical, né? E ele conseguiu, por isso mesmo, ele conseguiu, vamos dizer, arregimentar a gente, né? Sindicalismo, entendeu? Aí, inclusive, o João Paulo era muito isolado. O João Paulo era muito isolado lá na região dele, entendeu? O João Paulo não era muito daqui, não. Ele não vinha muito por aqui, não. Entendeu? Aí veio o Arlindo, muito bom. O Jaime Maia é um extraordinário, é dos gráficos, né? O Jaime Maia é dos gráficos, o Arlindo. No interior, aí, além do João Paulo, nós tivemos o menino de Sabará, muito bom, o Enio Seabra. Teve, depois do Enio, nós tivemos também o rapaz muito bom. Ele hoje está meio acomodado na prefeitura, mas o secretário dele é o excelente, é o Moura, né? Do sindicato de Caeté, né? Maria Felícia era aqui do pessoal da CEMIG, né? Muito boa moça, Maria Felícia, né? Com o dia nós tivemos assim uma amizade, rapaz, foi um negócio tão gostoso. Depois afastamos de novo, né? Com a mulher, minha mulher, inteligente, saía para ter papo. Um dia fomos lá em Divinópolis, jantamos lá, né? Ia na casa dele. Depois afastamos, nunca mais, né, tem conversado, mas é aquele pração, né? Quer dizer, conheci no sindicato, assim, quando não sei se eu fui apurar a eleição dele, porque eu era meio apurador de eleição aí, né? Então, era tudo eleição, somos eleição brava, que eu era tirado meio atrevido, então me chamava para apurar, eu ia apurar. O Dídimo era, entendeu? Bravo mesmo, porque ele, assim, política, eu tinha muito, né, coragem para falar, documentos dele, e tem uma redação, um negócio maluco, né? Escreve bem para é a experiência dele, né? E ele, então, ele faz aqueles negócios, entendeu? E ele conhecia todo mundo, esse fulano não, ele conhecia todo mundo, entendeu? É um cabra extraordinário. Ele foi eu falo assim, porque o sindicato do jornalista foi muito aburguesado, era o Salomão nem tanto, mas depois teve aquele Vigílio, né? Teve Vigílio Viada, né? Depois do Vigílio, não sei se teve mais um outro. E o Dídimo é que deu essa sacudida, né? Depois do Dídimo é que veio Disseu, depois veio Tio, né? Então, mas o Dídimo é que deu um empurrão muito grande, vou dizer. Em 75 é que nós fizemos uma greve de 3 dias. E aqui foi novamente fracassada, né? Porque a nossa greve ela tinha que ter caráter nacional.
Tinha que ter esse caráter nacional, porque senão a empresa mandava cigarro de uma praça para outra, né? Então, como os outros estados nenhum parou, né? Então nós fizemos uma greve aqui, ficamos 3 dias de greve, não podíamos nem sair do Bar Preto. Foi uma cacetada desgraçada. Cercaram em termos, era uma pressão desgraçada, a polícia, entendeu? E o pessoal ficou meio acovardado. Fazia uma reunião na Rua Ouro Preto, né? As assembleias nossas faziam na Rua Ouro Preto, e era um ambiente desgraçado, entendeu? E a gente começou a sentir a própria categoria enfraquecida, né? Porque, chegou o caminhão de cigarro aí, entendeu? Chegou o cigarro, entendeu? Aí nós ganhamos, até engraçado, foi naquela época, eu esqueci como é que dá o nome agora, gente. Foi uma diferença, né, salarial, que depois, engraçado, nós ganhamos no Tribunal Superior do Trabalho no Rio, entendeu? O tribunal naquela época era no Rio, aí nós ganhamos lá, entendeu? Ganhamos lá no Rio. Essa diferença que nós pedimos na greve, o tribunal deu, né? Só que naquela época também o Supremo apreciava a matéria trabalhista, e lá no Supremo nós perdemos. Eu vim chorando de lá aqui. Né? Nós tivemos depois disso, por exemplo, o movimento do Jaime, dos gráficos. O Jaime teve para fazer um movimento de greve aí e o pessoal estava querendo sacudir. Entendeu? E é uma categoria muito diluída, né? Então não pode fazer greve fácil, não, porque as grafiquezinhas desse tamanho, né? Se você faz uma greve ali, faz aquilo lá, o pessoal não topa, o patrão está de cima, né? Mas a turma estava acesa, quase que o Jaime faz uma greve. Tecelão, José do Espírito Santo, que era o presidente, ele quase que fez uma greve naquelas faculdades por causa disso, entendeu? Então a gente até tinha um delegado de trabalho que ia falar assim, vocês têm cuidado com o lulismo, né? Tem que ter cuidado com o lulismo. O delegado chamava a atenção da gente, você tem que ter cuidado com o lulismo. Quando a gente reunia na delegacia, porque os acordos sempre começavam lá, né? Na delegacia de trabalho. Sempre fazia assembleia e sempre provocava um acordo na delegacia para ver se, né? Me emocionou bastante, sabe? Porque o pessoal estava... A cidade ficou em pânico, né? Queimou um carro, quebrou não sei o quê. Então pintaram as coisas assim, entendeu? Quebrou um carro lá em frente ao campo do Atlético, né? Era até do Bugueiro, não, mas o jogador do Atlético, né? Eles puseram fogo no carro do cara lá, tá? E o pessoal chegou, e todo mundo corria, né? Mas eu dei uma sorte danada. Graças a Deus, acho que a gente tinha já um nome, entendeu? Eu tinha assim, uma boa dicção para falar, né? Falava meio agitado. Até hoje, assim, se eu pego o microfone, eu levanto a voz. Até o telefone lá de casa, quando eu estou telefonando, minha mulher, para baixo, fala baixo. Então, nós fomos lá, né, num primeiro dia, né? Então, tivemos uma participação, conversamos, no campo do Atlético, fiz um pronunciamento, pedindo ao pessoal paciência para não quebrar, para sair em ordem, manter a greve deles, mas em ordem e tal, né? Aí ficamos isso, né? Nesse dia nós saímos de lá, disse que o pessoal ia sair para quebrar, eu saí acompanhando a pé um bocado de gente, entendeu? Mas bastante mesmo pela Olegário Maciel, chegamos até no mercado ali, aqui na Vida Amazonas, conversando, então todo mundo para casa, tá. Aí fomos para casa. No outro dia, acho que no outro dia deu quiprocó danado lá, né? Aí nós tínhamos combinado de conversar com o Lula, que eu falo assim, eu, Didi, Marlindo, Jaime, Maria Feliz, nós estávamos com um comitê no Sindicato dos Bancários, né? Então o Arlindo entrou em contato com o Lula, para o Lula vir, Lula veio, trouxe mais uns dirigentes lá, que eu não estou lembrando da cara deles, mas não estou lembrando o nome. Um era petroleiro, outro era eletricitário, eu não sei mais cadê essa gente, eu não sei. Mas sei que eles vieram. Um deles foi até prefeito de Campinas, Jacob tá. Enes Amorina veio, E veio um falante, um novo ainda, né, do Sindicato Eletricitário, isso eu não estou lembrando. E Jacob tá, me lembro dele. Aí nós ficamos lá, conversando com o pessoal, de manhã nós voltamos na Assembleia, fizemos um boletim para distribuir, né? A coisa que mais me emocionou foi no dia que o Lula foi, né? No dia que o Lula foi, eu peguei o microfone e já estava assim meio escurecendo, e nós fizemos uma palavra de ordem, né? Eu não guardei os termos, e eu li aquilo, todo mundo leu. De tardinha, já de ver, quando eu li aquele papelzinho, uma meia folha assim, eu li no microfone para o pessoal não fazer aquilo, uma palavra de ordem, não faça isso, faça isso. E todo mundo pelo menos pegou. Eu achei bonito aquele atardecer, assim, já o sol querendo entrar, eu estava contra o pôr do sol, né? Dava para ver um reflexo assim, o pessoal lendo aquilo, entendeu? Aí tem a chegada do Lula. Quando o Lula chegou, eu anunciei a presença do Lula, Lula falou. Aí o pessoal foi todo mundo embora. Dissolvemos aquele ambiente calmo, né? No outro dia, o Pizarro já começou a encrencar, não queria que nós comparecêssemos, porque o Pedro Gustin, que foi deputado aqui, né? Pedro Gustin era secretário de Trabalho. Pedro Gustin puxou a orelha do Pizarro. Falou, o Lula está aí, interferindo aqui, você aceita? Não sei o quê, você aceita a interferência dele aqui, esse pessoal de São Paulo? E o Pizarro entrou no esquema do governo, né? Porque ele sempre foi ligado. Entrou no esquema do governo e ficou fazendo corpo mole para a gente não ir lá. Aí nós não fomos, né? Ninguém foi.
Tem um professor aí, gente, que eu lembrar o nome dele, da universidade, ele foi Tarcísio Ferreira. Não sei se vocês conhecem esse Tarcísio Ferreira. Tarcísio Ferreira, estava lá com a gente. Ele era da Universidade Federal, acho que é Federal. Aí ele foi lá representar o grupo, né? Foi exatamente no dia que o Pizarro tomou umas porretadas lá, os caras jogou tijolo no Pizarro, e o Tarcísio caiu fora lá para não apanhar também, entendeu? E o Lula ainda estava aí. Aí o Lula foi de noitinha, nós fomos jantar ali no Rosário, na Vila Afonso Pena, na Vila Paraná, tinha um restaurante ali, chama, no número 12, né? Chamava Rosário. Aí a gente foi jantar ali, fez uma farra, tomando umas pingas. Daí pra cá eu não vi o Lula mais, não, entendeu? Isso foi 79 e 80, assim, gravou a crise na Souza Cruz, a Souza Cruz fechou, e eu não vi o Lula mais, entendeu? Nós tivemos outros movimentos antes, mas era Clube do Trabalhador em Betim, né? Negócio patrocinado por SES, por empregador. Isso aconteceram assim diversos, né? Já tinha alguns pontos positivos, que era partidas de futebol entre categorias, né? Então, isso era, de certa forma, interessante. Agora, aquele foi, se não me lembro assim, se foi o primeiro, um dos primeiros, né? Mas foi importante porque ele foi feito assim, de pré-organizado entre as categorias diversas, né? Todas, sem exceção, participaram daquilo, entendeu? E eu tive a honra de ser escolhido para ser o coordenador, pessoa que chamava as pessoas para falar e tal, né? Eu me lembro assim de dirigentes que falaram, entendeu? Uma menina que foi vereadora aí, a Raquel, eu esqueci o sobrenome dela, ela era do 8, né, do MRU e tal, falaram vários dirigentes sindicais, entendeu? E foi assim, bem concorrido. E em seguida teve uma missa, que é uma missa tradicional que sempre fazia lá na praça, já ia na Praça da CEMIG, né? O pessoal saiu, fez aquela passeata, né? Fez a missa, em seguida uma passeata. Foi um movimento assim, bem interessante, né? Bem interessante. A Jo Moraes, né? Que acho que ela, não sei se era casada com esse Zé Vieira, então ela ia lá, foi no sindicato algumas vezes, entendeu? Inclusive conversar e tal, e pedir alguma ajuda também para os companheiros, o Luiz, o João Luzia, não sei se conheceu ele, o João Luzia foi um dirigente sindical da época que estava em dificuldades financeiras, né? Ele teve exilado, depois voltou, teve com o nome trocado no Brasil, era do Sindicato dos Marceneiros. Entendeu? Então ele foi esse pessoal, fazia muito movimento para eles, né? Porque foi na época do Bambir, da ZIN, então foram aqueles primeiros sindicatos antes de 64, né? E a igreja tinha esse grupo de pessoas que fazia esse tipo de trabalho. Agora, o que eu acompanhei mais foi assim, fui lá no Barreiro, né? Lá no Barreiro tem uma paróquia, os padres eram sistematicamente a favor do trabalhador. O movimento não tinha medo de errar, entendeu? Falava. Um movimento extraordinário, pregando durante a missa, fazendo missas cantadas, missas assim, entendeu? Todo mundo lá, os burgueses, conheciam um vereador lá, que depois foi deputado estadual. Esse cara uma vez me fez correr, rapaz, quase que a polícia me pega, e o cara, Lauro Antônio, né? Queria brigar comigo, mandou um cara pertinho da minha casa, o cara, parente de lá, com uma espingarda desse tamanho lá, acho que para me ameaçar, né? Porque a gente criticava ele, né? Mas não foi nem por questões políticas, não. Engraçado. Isso foi uma outra história, né? Construiu um conjunto lá onde eu moro, né? Aí foi o seguinte, nós tínhamos uma área, ele chamava área de lazer, né? Ficou aquela área, cheia de bicho lá. Aí nós tivemos um contato com a prefeitura, eu era da Associação dos Moradores lá e presidente do sindicato, então nós tínhamos bastante, né, apoio da imprensa e tal. Esse José Alexandre que eu falo que está no estado de Minas até hoje. Então nós fizemos um movimento para construir um grupo nessa área, né? Nessa área disponível, né? Mas não pode, não se pode. Tinha o delegado de trabalho, o delegado do BNH, era muito arrogante, já chamava Paulo Gaetano, né? Muito arrogante, e nós temos um cacete dele, fizemos uma reunião lá, entendeu? Conseguimos o grupo. O prefeito era Souza Lima. A filha do Souza Lima ficou ao nosso lado e construímos o grupo. A moça apoiou a gente, uma Selvinha, né? Aí fizemos o grupo lá. Na hora de fazer o grupo, isso foi de 76. O Álvaro Antônio aparece lá com o nome da mulher, de uma mulher lá, para botar o nome do grupo. Fizemos um movimento lá contra ele, descemos o pau. Eles tinham botado uma placa no voto do grupo lá, nós metemos os cacetes, uns cabos de vassoura, arrancamos a placa, né? Aí eles disseram que a polícia ia prender a gente. Eu fui sair de estratégia, o meu advogado me levou, nós saímos batendo, fomos para um outro lugar aí. De tarde voltamos, estava aquele ambiente, né? O Álvaro estava furo da vida comigo, né? Então é isso que eu quero dizer, esse pessoal não tomou conhecimento do Álvaro, dos burgueses do Barreiro, né? Esses padres, e realmente lá foi um movimento, até hoje eles não são mais. Mas a cúpula da igreja estava sempre podando, né? Porque havia denúncia do Álvaro, de não sei de quem, eles tiravam o padre, trocavam de lá, botavam outro chegava do jeito, entendeu? Então foi muito importante a participação da igreja, né? Nesse aspecto.
Não aderi, assim, do ponto de vista político partidário, né? Então eu não participei dessas reuniões antecederam a criação do partido, tá? Embora o chamado, eu cito nominalmente porque foi ele quem, especialmente o Dito também falou alguma coisa, mas o Dito não forçou porque sabia da minha posição, mas o Virgílio chamou várias vezes. Não, Nilton, vamos entrar para o partido, pô, vamos lá, ser candidato a vereador. Na época eu tinha um pique razoável, né? Minha mulher até hoje fala assim, pô, você tinha chance de ganhar a eleição? Não tinha nada, só. Tinha um tostão no bolso, né? Tinha um nome razoável mesmo, né? Não posso dizer que não tinha, eu tinha um nome razoável no meio sindical, né? No meio operário de Belo Horizonte, tinha um nome razoável, entendeu? Então eu falo assim, eu tinha um pique, né? Mas não tinha os demais dados, né? Para poder encarar uma candidatura, né? Eu confesso que eu não tenho muita vocação político-partidária, né? E pior que isso hoje está gostando mais ainda, sabe? Porque hoje quando eu vejo esses caras no partido, não tá de correr deles, né? Eu vejo esses caras falando, PTB falando aqui, PMDB falando, que diabo, que fingimento, que hipocrisia, desgraçado. Entendeu? Naquela época era assim também, mas era... Entendeu? Então eu acho que isso tudo influenciou, entendeu? Não ter participado. O PT eu não faço a mesma consideração, mas a CUT foi um elemento extraordinariamente importante para o movimento sindical, né? Quer dizer, o surgimento da CUT, né? Quer dizer, ela deu a fugentada na pelegada, né? Os próprios patrões tiveram que se organizar mais, entendeu? Mas então é o seguinte, eu acompanho sem nenhuma filiação partidária, sempre votei no Lula, entendeu? Sempre votei, entendeu? Mas eu achei sempre importante, né? Muito importante, entendeu? A criação. Tanto é que eu achava que, teve uma época até que eu falei, esse negócio de Partido Trabalhador não vai vingar não, né? Porque historicamente não existe Partido Trabalhador, existe Partido Trabalhista, né? Partido do Trabalhador não existe, ou seja, eu achava até que as confederações, as entidades sindicais patronais em geral, ia recorrer contra essa denominação que ela é específica, né, das confederações, né? Mas não aconteceu, até hoje está assim, né? Depois eu vi, eu confesso a você, assim, eu vi assim, à distância, mas eu vi, né, aquilo que eu te falei antes, entendeu? Eu acho que vocês vão me desculpar, minha colega, mas eu acho que essa nata, né, que existe, é operário, é trabalhador, está no movimento sindical, mas o que eu chamo não é uma birra, não, mas é essas chamadas classes liberais, né, eu acho que elas não têm muito a ver com... E essas classes liberais tomaram o PT, né? Tomaram o PT. Então o PT descaracterizou, né? Deu uma descaracterizada, né? Mas ainda é a melhor solução, né? Ainda é a melhor solução. Eu acho, como gente, como trabalhador, como pai e tal, eu acho que ainda é a melhor solução. Tanto aqui em casa eu falo sempre isso, né? Foi uma época em que a época que eu passei a maior pressão da vida sindical, que foi a época das árvores, foi 79, 80, entendeu? Que a Santa Cruz estava fecha, não fecha. Era um falatório desgraçado, vai fechar, não vai, não vai. Todo dia tinha esse boato, é um treco do diabo, ninguém confirmava. Ninguém confirmava. Então é o seguinte, eu participei de várias reuniões, mas aqui em Belo Horizonte, entendeu? Participei de uma reunião no Colégio Loyola, né? Participei de uma reunião no Sindicato dos Eletricitários, de uma ou duas no Sindicato dos Jornalistas, tudo com vista a essa criação. Porque é engraçado, entendeu? Teve aquele congresso, né? Que anteciparam a criação da CUT, entendeu? Eu participei de reuniões locais aqui, entendeu? Do Conclate, teve o Conclate, entendeu? E tinha essa sede era o antipetismo, o anti-CUT, né? Era uma sede que tinha no edifício Caiaca, da CNTI. Então a gente participava lá da reunião, era pregado aqui para lá. Então, batia, eu ficava calado. Então eu tive até muito recentemente, eu tive um atrito com alguns caras aí, por exemplo, eu falei no seu Teodoro, né? E teve gente que participa, nós até hoje não nos entendemos. Eu com o Pizarro é um cachorro com gato. Ô, Pelé, como é que tá você? Mas é um negócio, eu tenho uma birra dele. Então é o seguinte, e a gente participar dessas reuniões não podia falar nada, que eles eram a maioria, ferrava a gente, entendeu? A Santa Cruz fechou principalmente por uma questão, sem dizer econômica. Havia muita pressão contra ela ali no local, nos hospitais, né? Poluição, né? Mas ela fechou mesmo porque ela arranjou a situação dela em Uberlândia, a prefeitura de Uberlândia deu terreno para ela, isentou disposto, construiu lá uma grande fábrica, muito mais moderna que a daqui, quase toda automatizada, robô, não sei o quê. E ela, com isso, ela começou a distribuir o cigarro, inclusive aqui, né? Pôde fechar de Belo Horizonte. Havia uma pressão sindical bem razoável contra ela, nós estávamos fazendo uma medição, coisa inédita na Santa Cruz, ninguém fez isso no Brasil inteiro, uma medição de insalubridade, entendeu? Pedimos ao Ministério do Trabalho que fizesse uma medição de insalubridade, questão de ruído, questão de cheiro, né, essa coisa, entendeu?
E estava ganhando algumas brigas já no Ministério. A Souza Cruz ficou apavorada, entendeu? Ficou apavorada. Então nós estávamos ganhando, tinha laudo a favor da gente já e tal, eu media a seção A, a seção B, a Souza Cruz pressionando, e o Ministério e o sindicato pressionando, né? Aí com isso ela fechou aqui, foi uma operação militar, foi outra coisa que me deixou arrasado. Eu estava lá no sindicato de tarde, de noitinha, chegaram 2 gerentes e um segurança, vê se pode um negócio desse. E um segurança, o segurança não entrou, a sala do sindicato era no Juncar, no 7º andar. Chegaram os 2 gerentes, conversando comigo, e eu vi que o cara mostrou a cara, depois voltou, né? Eu estava lá só com a moça, uma funcionária. Aqui, a Souza Cruz resolveu fechar amanhã, tá? Ah, aliás, nessa hora eu já tinha ficado sabendo que ela tinha fechado. Tentei ligar para a Souza Cruz, ninguém me atendeu, né? E agora, né? Aí printei esses 2 caras lá, o gerente, a Souza Cruz resolveu fechar, não sei o quê, tá aqui seus direitos. Eu falei, mas direito o quê, rapaz? Aqui eu não sou seu empregado, não, aqui eu sou presidente do sindicato, você não pode me demitir aqui, não. Eu não aceito isso, entendeu? E tá, eu falei com ele, uma opção de franqueza e tal. Pois é, nós estamos vindo da Secretaria do Trabalho, já conversando lá com o secretário era do Pedro Gustinho. E já conversando com o secretário, a senhora está fechada, agora não tem mais jeito, não. Falei, tudo bem. Aí eu falei com ele, então pode ir embora, não tem nada a conversar com vocês, não. Ele foi embora. Aí nada de falar na Souza Cruz, ninguém mais conseguiu falar nada. A Souza Cruz, o que fez? Ela fez, lá tem uma entrada assim principal, né? Ela cercou com seguranças dela assim, entendeu? E as pessoas, todo mundo, sem exceção, chegava lá, simplesmente recebia o cartão. Entrava numa sala para assinar, entendeu? Não subia, não tinha acesso à fábrica, ninguém mais. Chefe, diabo, entendeu? Fechou a fábrica esse dia. E eu não esqueço de um rapaz que teve lá no dia, isso foi de manhã, no dia seguinte, assim, a ida do cara da minha sala, né? Na manhã. Não deixou eu entrar, ninguém mais teve acesso à fábrica, fechou, entendeu? Ela tinha medo da gente quebrar, ninguém estava pensando nisso, entendeu? Mas deve ter sido por isso, né? E ela tinha um chefe de segurança lá, que era um major, não sei se é major do Exército, né? E o major, naturalmente, orientou ela assim, né? Aí eu estava, como diz o outro, estava desmantelado, né? Quer dizer, a Souza Cruz fechou e eu fiquei. E agora, né? Família, não tem profissão, não tem emprego, né? Tá. Aí uma pessoa entrou na minha sala no dia que ela fechou, é o João Silveira. Falou, ó, ele me chama, até hoje a gente brinca, chama ele um pelegão. Ô, pelegão, ó, você vai trabalhar no sindicato. Falei, pô, você vai trabalhar no sindicato. Esquenta a cabeça não que você vai trabalhar no sindicato. Entendeu? Você vai ser chefe de escritório. O sindicato tinha 150 empregados, né? Dos metalúrgicos, né? Falei, ótimo, também tá bom, já é uma tranquilidade, né? Tá. Aí tive uma depressão danada, uma depressão que eu falo assim, que aqui dá uma desmontada na gente. Fizemos um documento muito bem feito, foi até o Lote praticamente que fez o documento todo. Já era o Lote, o presidente do sindicato, Paulo Lote, né? Fizemos, aí fomos em Brasília, eu não me lembro quem foi, bem comigo, tentar falar com o Aureliano Chaves, que ele estava assumindo a presidência, não conseguimos. Depois ele me ligou lá para o sindicato, engraçado. E me ligou lá para o sindicato, falando que era ele, entendeu? Que eu não podia fazer nada, não sei o que, tudo bem. Depois o ministro do Trabalho da época, que era um bom filho da... Desculpa a palavra. O Valamão ficou só na intenção, né? Murilo Macedo, esse me deu uma troletada, veio aqui, rapaz, eu quis falar e não me recebeu, não quis, me cortou, entendeu? Um patronal sem vergonha tinha aí, Murilo Macedo, né? Uma vez eu até briguei com os dirigentes, que eu falei bem da Aureliano, eles queriam me vaiar, me xingar, né? Falei, pô, mas o homem atendeu a gente bem aí mesmo, entendeu? Ele podia ser demagogo, não discuto, né? Mas ele foi atencioso com a gente, recebeu os dirigentes sindicais, havia aí um movimento, o Dídimo já estava no sindicato, né? Nós queríamos entregar um documento ao gás lá, protestando a opção de coisa e tal, pegando abertura e tal, e disseram que o gás não ia receber o movimento sindical. Nós fizemos uma pressão em cima do Aureliano, ele mandou receber, entendeu? Recebeu, entendeu? Nós recebemos o gás, fomos recebidos por ele, depois fomos lá no Sesc, em Venda Nova, e lá recebeu a gente, entendeu? Entregamos o documento, entendeu? Então o Aureliano teve essa postura, né, no movimento sindical. É claro que ele já estava prevendo a abertura, né? Mas ele teve essa visão, né? Eu fui assim, entendeu? Eu sou, porque eu estou falando aqui com você, eu sinto arrepio nos braços, entendeu? É meu sentimento de trabalhador, entendeu? É meu sentimento, é minha origem, né? Minha origem. É aquilo que eu te falei no início, falei, se o trabalhador, quando o dirigente sindical ficar dizendo, prometendo para o trabalhador que vai resolver os problemas, some dele, afasta dele. Outra coisa que eu sempre falei muito nas minhas palestras, nos cursos, falei muito na minha categoria. Eu tenho que estar tanto necessitado daquelas reivindicações, tanto quanto os trabalhadores. Se eu estiver num outro patamar de vida pessoal, de padrão de vida, essa coisa toda, e que estiver tentando arranjar para os demais trabalhadores alguma coisa, eu não estou sendo sincero. Eu não estou sendo legítimo, né? Eu não estou representando. Então é preciso que a reivindicação do dirigente, o dirigente sinta na pele tanto quanto o trabalhador está sentindo. Senão ele não é legítimo, ele não é autêntico, né? Ele deixa de estar falando sinceramente com o trabalhador, entendeu?
E eu sempre que falei, eu falei por necessidade. Sempre falei por necessidade. Sempre ganhei pouco, sempre fui prejudicado, sempre fui marginalizado. Entendeu? Então eu tenho esse sentimento, né? Eu acho que a era Lula, né, foi uma era assim, não foi de renascimento no movimento sindical. Eu tenho alguns amigos meio exagerados que falam assim, ó, se você tivesse um microfone igual ao Lula teve, você era dirigente igual a ele. Né? Teve um juiz desse aqui que me chamava de Lulinha, né? Você é o Lula mineiro, né? Você é falante, né? Tá. Entendeu? Eu tenho máximo respeito por ele, mas diga assim, ele encontrou atrás dele aquilo que eu falei com você da corrente. Atrás dele tinha uma baita de uma categoria, né? Querendo as coisas, cobrando, né? Reivindicando. Tinha a imprensa, né? Isso foi fundamental, a imprensa. Lula nunca mais perdeu o microfone, né? Tem 20 e tantos anos aí que ninguém tira o microfone do Lula. Não é interesse da imprensa tirar o microfone da boca do Lula, né? Ele sempre tem algo a dizer, né? Mas eu sinto realmente muita falta desse ambiente, entendeu? Porque foi um movimento sindical sério, um período do movimento sindical muito sério, que a gente conseguiu, né, de certa forma, afastar daquela convivência aqueles dirigentes que não tinham propósito, não tinham ideais, não tinham compromisso com os trabalhadores, né? A gente conseguiu, de certa forma, dar uma peneirada nesse pessoal. Ficou aí um grupo que, por exemplo, eu diria, com Jaime Maia, João Silveira, Arlindo Ramos, Dídio Paiva e outros aí no interior que eu não quero falar mais para não ser injusto, né? Senão vou cometer injustiça deixando de mencionar alguns companheiros que tiveram atuação extremamente importante, né? Mas foi Glision, do sindicato do pessoal das entidades sindicais, né? E Remédio, né? Também do sindicato do pessoal das entidades culturais, SES, SESC, etc. E tantos outros, né? Mas eu gostaria nessa fase final, dizer a esses companheiros e a todos que nos ouvem, inclusive pessoas da época, trabalhadores que me conheceram, que não são poucos, nas categorias de tecelões, de metalúrgicos, fumageiros, tantos e tantos amigos que eu tenho aí por aí, não mais encontrando, mas que eu os guardo com profunda emoção. Se a gente um dia puder rebater de novo, né, reencontrar para bater um papo, eu gostaria imensamente. E, em particular, a minha categoria profissional, cujos companheiros me ensinou.